bom dia! Mais uma vez estamos juntos aqui pelo canal 6 da Blue TV, a sua TV MCA, que está sempre perto de você. E hoje nós estamos aqui juntos mais uma vez para conhecer um pouquinho mais do Senhor, porque esse é o nosso maior objetivo como filhos do Pai. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque quando você conhece o Senhor, quando você mergulha na sua palavra, quando você conhece a sua palavra, você começa a conhecer a sua própria essência, a resgatar a sua identidade de filho. E é por isso que esse quadro Palavra Rema tem sido tão especial. Deus trouxe como um presente o pastor Evaldo para estar ministrando profundidades de uma maneira muito simples. Então, meu querido, eu convido você e sua família para continuar com a gente. Nessa próxima meia hora, nós estamos estudando o tema acerca do grão de mostarda, no texto de Mateus, capítulo 17, versículo 20. E vamos continuar estudando hoje. Meus amados, você que quer conversar com a gente, temos os nossos canais de comunicação. O nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Nossas páginas no facebook.com/programa Devocional Intimidade. Também a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. Meu querido, Deus tem profundidades para você nesse dia no quadro Palavra Rema. Olá, meus amados, seja bem-vindo ao nosso cantinho especial de mergulho nas verdades eternas do Senhor. Glória a Deus, pastor Evaldo, mais um dia que o Senhor nos concede de vida. O propósito continua, né? Exatamente. Que Deus abençoe, irmã Mônica. Assim que você lê os textos, eu estou ansioso para entrar no texto para que a gente possa explicar isso para a nossa audiência. Amém. Então, o tema que nós estamos estudando é o grão de mostarda. Nós temos um texto base, que é o texto de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Quem sabe você quer anotar aí, você que está estudando com a gente. E nós vamos ler também em Lucas, capítulo 17, o mesmo capítulo 17, versículo 6. Mas primeiro vamos ler o nosso texto base. Versículo 20 do capítulo 17 de Mateus. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, né? Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Lemos já o texto de Lucas também, 17, pastor? Vamos ler. Amém? Então vamos ler Lucas 17, versículo 6, abra sua Bíblia aí com a gente, e a palavra de Deus nos diz assim, ó: ao que encorajou-os o Senhor, se tiverdes fé como de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, preste bem atenção nessa palavra, porque nós vemos que no texto de Mateus, ele fala se tiverdes fé como o grão. Aqui ele fala a respeito da amoreira. Então ele diz assim, né? Se tiverdes fé como uma semente de mostarda, podereis dizer à amoreira e não ao monte. Lembra que o pastor falou pra gente que monte não era monte? Agora você vai saber por quê. Arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Mônica, os evangelhos são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. João não é. O que está escrito em Marcos também está escrito em Lucas e também está escrito em Mateus. O que é que significa sinóticos? Significa que eles olharam a mesma cena, o mesmo texto e contaram particularidades. Quando Mateus falou que Jesus disse que era uma montanha, na realidade ele queria dizer uma amoreira. Ele disse, se você quiser transportar um monte, se você quiser transportar um pé de árvore, você precisa ter fé. Nós estudamos que tamanho não é tamanho, é como. Estudamos que não é natural, é sobrenatural. Estudamos que o grão é um ovo de um inseto que tingiu naquela cruz. Significa, para quem não assistiu os outros programas, que aquele menino, aquele jovem, aquele moço que foi pregado lá na cruz, ele transformou a vida da humanidade. Também vimos que montanha não é montanha, mas é amoreira. Por quê
que eu fui pesquisar, Mônica. Eu disse, eu já mandei esse Morro da Cruz algumas vezes lá para o mar, mas ele não foi. Também ia dar tanto problema se fosse, né? Porque tem tantas as casas juntas. Verdade. Então, essa autoridade não poderia estar à nossa disposição. A autoridade de Eliseu trouxe algumas complicações quando ele se irou com as crianças. Né? Na oportunidade de chamar ele de calvo, e ele tinha a autoridade da palavra, ele pediu que o urso saísse do mato e machucasse as crianças. Essa autoridade de transportar monte, se Deus nos desse, e a gente ia acabar fazendo algumas loucuras em nome dessa fé, em nome deste poder. Então, eu já fiz o teste, mandei o monte sair e ele não foi. A palavra não é verdadeira? Sim, a palavra é verdadeira. Mas o monte que Jesus está falando não é um monte de terra, é um monte de dificuldades. E para explicar melhor qual é a dificuldade que ele queria transportar, a amoreira é a que mais se equaciona. E eu pensei, um pé de amora eu posso arrancar e transportar. Exatamente. Então, se tornou mais simples. Mas não é também para mim transportar monte de amora. O que seria isso? Essa palavra amora, deixa eu olhar aqui para explicar para você, Mônica. A gente tem a raiz dela, né? A raiz da palavra... Que a gente vai estar observando agora na tela, juntamente, que é a 4807, que é sucaminos, né? Sucaminos de origem hebraica, que significa uma amoreira preta, que tem forma e folhagem de amora, mas o fruto assemelha-se a figo. Veja que interessante. Jesus está dizendo assim, se você tiver fé do moço da cruz, você pode pedir que o monte, que a amoreira, que aquele pé de amora preta, que é muito mais parecida com figos, se lance no mar e ele terá que ir. Ficou mais fácil? Ainda não. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, vamos ver se nós conseguimos explicar. Qual é a origem da palavra amora preta ou figos? A origem é sicômoro. Que nós estudamos até no texto. Teve um dos estudos que nós fizemos, eu acho que foi Peregrinos e Forasteiros na Terra, que a gente estudou sobre sicômoro. Então, o que é um sicômoro? É uma figueira brava. Brava, exatamente. Foi aquela onde Zaqueu subiu para ver Jesus. Os sicômoros, eles eram marcados porque davam fruto temporães. Quer dizer, era um pé de figo que acabava não produzindo os figos porque eles não amadureciam na estação própria. A Bíblia diz que feliz é o homem que Salmo 1, né, que dá o seu fruto na estação própria. A Bíblia diz que quando o cristão está junto ao ribeiro de águas, ele dá o fruto na estação própria. Quando a estação é seca, o fruto ou amadurece antecipado ou demora mais a amadurecer e ele perde a sua qualidade. Numa época de seca, os frutos da seca são frutos mirrados, frutos doentes, e alguns, se for laranja, por exemplo, ela não fica doce. Ela não teve um nutriente suficiente para ter açúcar dentro do seca dentro do seu sumo. Então, o sicômoro seria um pé de figo que não produzia frutos de qualidade, produzia frutos, mas eles estragavam. Era o que estava vivendo Israel. Ela precisaria ser cortada porque ela não produzia nada de qualidade. Então, a amoreira é uma amoreira preta que produz figos muito parecido com frutos muito parecidos com figos. Então, o que ele queria dizer? Você pode pedir para o pé de figueira, o pé de sicômoro se lança no mar. Naquele dia, Zaqueu, que significa puro, estava em cima de um pé impuro, porque a figueira não era pura, ela não produzia bem. Ele desceu purificado por causa do menino, do moço que passava embaixo. Sicômoro não produz frutos de qualidade. E por que foi falado de figos? Havia um costume, uma cultura judaica, e você me auxiliou na palavra, foi cultura judaica, que algumas pessoas tinham sucofantia, que é a origem da palavra. O que é sucofantia? É alguém que denunciava o contrabando de figos. Se conhecia na região de Atenas um grupo que transportava figos, mas que atravessavam uma divisa e tinham um imposto a ser pago. E quando a pessoa contrabandeava aquele figo
e não pagava o devido imposto, ele cometia uma sucrofantia. E ele está dizendo assim, que se você tiver fé do moço da cruz, você pode pedir que as sucrofantias sejam desfeitas. O que é uma sucrofantia? Defraudar, denunciar alguém que está fazendo algo. Quando alguém nos denuncia, quando alguém nos injuria, quando alguém fala mal do nosso papagaio, do nosso cachorro, ele está fazendo uma sucrofantia. E essa sucrofantia, ela não sai da nossa vida, porque a raiz da amargura provoca câncer e apodrece os ossos. O livro de Provérbios diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortemente edificada do que um irmão ofendido. O texto está dizendo, então, para transportar ofensas, para tirar ofensas, é necessário a fé do Salvador. Ele disse que é tão difícil como transportar pé de amora e é tão difícil como transportar monte, que raiz de amargura só Deus pode tirar. É algo que precisa da fé do Salvador. E aí onde a gente volta, lá na sementinha, no insetozinho, que se coloca sobre o madeiro e que é esmagado. E aí, sabe o que me veio agora, pastor, aquele versículo? Mas ele foi moído. Pelas nossas esmagado pelas nossas transgressões. As nossas transgressões, nesse texto aqui, era sucrofantia. Quer dizer, eu meto os pés pelas mãos, eu falo mal dos outros, eu me atrapalho todo, eu compro e não pago, eu minto quando me é interessante e eu vou fazendo pessoas inimigas, eu vou ofendendo pessoas, eu vou dilacerando. E agora, para consertar, para fazer esse conserto, só o moço da cruz do Calvário, que como aquele grão de mostarda, como aquele ovo de inseto, quando foi esmagado e produziu aquela cor avermelhada, que produziu as roupas vermelho e carmesim, que vestia os reis e sacerdotes, assim também, através da cruz do Calvário, você pode pedir que a raiz da amargura saia da sua vida e se lance no mar. Para lançar no mar a raiz da amargura, só a fé no moço da cruz. É só na cruz, né, pastor? Então, meus queridos, não saia daí. Nós estamos falando acerca de perdão, acerca de transformação de vida. Essa é a fé genuína, a fé que nos leva a ter o coração do Salvador. 30 segundinhos, a gente já volta. Pra respirar e me faz andar sobre as águas.